Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro. E o evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro, da cadeira, né? Cátedra significa cadeira, mas não é apenas a festa de uma cadeira. Não é isso. Se trata da grande missão de Pedro e dos seus sucessores. Sim, porque Jesus escolheu 12 apóstolos e escolheu Pedro para estar à frente, para ser o chefe dos apóstolos. Em vários textos da Sagrada Escritura, de modo especial dos Evangelhos, fala sobre essa missão de Pedro. Se você for analisar, quando Jesus escolhe os 12, quem é o primeiro nome da lista? Pedro. No evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, nós vimos que Jesus chega para os seus discípulos e faz uma pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que eles estão dizendo a respeito de mim? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro dizem que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Aí Jesus agora dirige a pergunta para eles e diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é que vai responder? Simão Pedro. E o que foi que ele respondeu? Veja que, antes de dizer o que ele respondeu, a resposta de Simão Pedro é, na verdade, uma grande profissão de fé. Pedro responde professando a fé. Iluminado por Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, ele professa a sua fé. E o que foi que Simão Pedro respondeu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. E aí Jesus vai responder: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, olha a missão. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre a fé de Pedro em Cristo Jesus, Jesus está dizendo: edificarei, construirei a minha igreja. É interessante essa expressão de Jesus, a minha igreja. Quantos hoje por aí dizem que Jesus não veio fundar a igreja? Interessante que no Evangelho Jesus diz: a minha igreja, construirei a minha igreja. E qual é a igreja de Cristo? É a igreja que é una, santa, católica e apostólica. A única igreja de Cristo. Igreja una, santa, católica e apostólica.
A igreja não foi criada pelos apóstolos, foi criada pelo próprio Cristo. E ele anuncia aqui no Evangelho: sobre esta pedra construirei a minha. Ele está dizendo: eu construirei a minha igreja. Veja, e quem é que vai estar à frente desta igreja? Simão Pedro, o primeiro Papa. O primeiro Papa. Aquele que é sinal de unidade na igreja. Aquele que é sinal de unidade da igreja. Aquele que é o responsável primeiro em guardar o depósito da fé. E o que é o depósito da fé? As verdades reveladas por Deus. As verdades de fé, os dogmas de fé. Os dogmas de fé. Por isso, o Papa é aquele que é o grande guardião do depósito da fé. O Papa, claro, e não somente ele, todo o colegiado apostólico, ou seja, o Papa juntamente com os bispos, que formam assim o magistério da igreja. O magistério da igreja. E que bonito, meu povo, nós católicos sabermos que nós temos o magistério, que nós na igreja temos homens consagrados, escolhidos pelo próprio Deus para serem apóstolos, aqueles que guardam o depósito da fé. E não somente guardam, mas como têm a missão de propagar esta fé, de anunciar a fé ao mundo inteiro. A nossa fé católica é uma fé de 2000 anos. A fé que nós professamos hoje é a fé de Pedro. Não muda, não mudou e não mudará de forma alguma. E é muito forte quando Jesus no Evangelho hoje vai dizer: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno vai investir muitas vezes, como já aconteceu e como acontece e como vai continuar acontecendo. O poder do inferno tem as suas investidas contra a igreja, às vezes querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar os dogmas de fé, as verdades reveladas por Deus. E quantas são as pessoas hoje que atacam a igreja por aquilo que ela crê, por aquilo que ela prega, sobre as verdades de Deus, querendo que aquilo que nós acreditamos seja mudado. Muitos hoje que não aceitam a fé católica e até diz: não, a igreja tem que mudar esse pensamento, não pode mais pensar dessa forma, tem que mudar esse mandamento, tem que mudar essa lei. Não. Tudo aquilo que é dogma de fé, tudo aquilo que é verdade revelada por Deus, não muda. E a igreja, como diz São Paulo, ele escreve dizendo o seguinte: a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Portanto, meu povo, a verdade é a verdade de Deus. Mas quem é que transmite ao mundo? Quem é que anuncia ao mundo? A igreja. A igreja, o Papa, os bispos, nossos pastores, os apóstolos. A igreja é, como diz São Paulo, a coluna e o sustentáculo da verdade. E é a igreja que nós devemos dar ouvidos. No Evangelho de João, Jesus, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E ele ainda diz mais: quem vos ouve, ele fala para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Que nós possamos procurar conhecer mais a nossa fé católica, as verdades de Deus anunciadas pela igreja. Ouvir a igreja é ouvir o próprio Cristo, que deixou essa missão a Pedro e aos seus sucessores, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a verdade de Deus. Que nós, de fato, busquemos cada vez mais conhecer a igreja e a fé católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.